Você é uma daquelas pessoas que ainda não está vivendo o seu propósito profissional? Então vem comigo. Olá, Renato Oliveira aqui na área. Sabemos que a grande maioria dos brasileiros, segundo uma pesquisa, diz que a maioria das pessoas estão insatisfeitas, né? A maioria das pessoas está insatisfeita com as suas profissões e seus trabalhos que realizam. E isso é muito ruim, porque isso acaba afetando, no geral, a vida da pessoa, né? Afeta o profissional, que acaba não andando, acaba afetando o lado pessoal também, que acaba interferindo. Mas por que será, né, que tantas pessoas ainda são insatisfeitas em relação ao trabalho? Por que elas se apegam ainda em profissões, em trabalhos que elas não aguentam mais, que elas não gostam? Isso tem razões, existem razões para isso. E hoje eu vou passar para você 5 motivos porque você ainda não vive o seu propósito profissional. Pode ser que você se encaixe em um deles, pode ser que você se encaixe em todos. Então fica comigo até o final do vídeo para ver se você se encaixa em algum desses perfis. Então vamos lá. O primeiro motivo porque você ainda não vive seu propósito profissional: medo do fracasso e do julgamento. É isso mesmo. A maioria das pessoas elas têm medo de começar algo e falhar. Então elas têm medo de dar errado, de tentar algo e dar errado e de serem julgadas, tanto pelo resultado ou simplesmente julgadas por ter ido seguir o seu propósito. O julgamento de ser julgado por irresponsável, com pai de família, com filhos, esposa, esposo, tá largando um emprego seguro para viver o seu propósito profissional, que raio que é isso? Então tem gente que tem medo desse julgamento também. E o julgamento, se caso der errado, dos outros ficarem falando, eu te avisei. Enquanto você tiver o medo do julgamento alheio e o medo do fracasso, você não vai dar o próximo passo. Então, vou te dar uma dica: tenha medo de não tentar. Aí sim, tenha medo de chegar lá na frente e pensar que você podia ter tentado e não tentou. Tá? É muito pior, eu posso te garantir isso daí. Segundo item, preguiça. O ser humano ele foi programado para poupar energia. É isso mesmo que você está entendendo. O nosso cérebro ele foi programado para poupar energia. Então, tudo que a gente pode, né, deixar para depois, dar aquela enroladinha. Quanto mais a gente ficar parado, quanto menos a gente precisa pensar, o cérebro ele faz isso de propósito. Porque fomos programados para poupar energia, para guardar energia. Então muitas pessoas elas têm preguiça de dar o próximo passo, elas têm preguiça de fazer o que tem que ser feito para poder viver o seu propósito profissional, porque para isso você terá que cumprir algumas etapas, terá que fazer uma mudança de carreira, né, uma mudança de profissão, né, em muitos casos aí. E para isso você precisa tomar algumas decisões e fazer algumas ações também. Só que a preguiça não deixa. Então a preguiça é muito perigosa para você. O terceiro item, falta de dor. Renato, o que é? Falta de dor no corpo, tal? Não é bem isso. É a falta de dor aqui dentro. Entendeu? O que eu quero dizer? Enquanto o seu trabalho, mesmo que você não goste dele, enquanto isso não doer profundamente na sua alma, não doer fundo, dizendo eu não aguento mais isso está começando a afetar o meu psicológico, e aí sim que começa a afetar o seu corpo, como aconteceu comigo alguns anos atrás. Enquanto isso não acontecer, você não vai fazer mesmo. Por quê? Tem muito a ver com aquela questão da segurança. É ruim, mas a gente vai levando, a gente aguenta. O problema é que pode chegar uma hora que a corda arrebenta. E aí você pode ter certeza que a dor vai pegar muito forte e pode ser um impulso para você. Mas enquanto não tiver uma dor muito forte, pode ser que você realmente não consiga fazer, né? Não consiga fazer essa transição e viver o seu propósito profissional. Pode ser. Quarto, a procrastinação, ou vulgo empurrar com a barriga. Tem muito a ver com a questão da preguiça, como a gente já falou. As pessoas elas têm grande tendência a procrastinar. Todos nós temos algum nível de procrastinação, de deixar aquela coisa para depois. E geralmente a gente deixa para depois ou coisas que não são tão importantes ou coisas que são muito difíceis e trabalhosas para fazer. E com isso as pessoas vão deixando a vida passar e chega lá na frente e vê que não fez, né? Passaram anos e acabam vendo que não fizeram o que tinha que ser feito. Então isso a procrastinação é perigosa demais para a sua transição de carreira, para você poder viver
aquilo que você veio fazer nesse mundo. O quinto item, não querer pagar o preço. Esse item é um dos maiores, é o que engloba uma grande parte das pessoas. As pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço para isso. E isso tem muito a ver, você não querer pagar o preço, tem a questão da falta de prioridade. Você não quer pagar o preço porque você sabe, no fundo, que você vai ter que abrir mão de algumas atividades no momento para poder, sim, alcançar o seu objetivo de viver o seu propósito profissional. Você vai ter que fazer uma transição de carreira para isso, uma transição de profissão. Ainda mais se você quer ter o seu próprio negócio, mais ainda, você vai ter que abdicar de tempo livre, vai ter que abdicar de noites do futebol, noites da novela, do jornal, do filme. Você vai ter que abdicar finais de semana na praia ou no campo, ou churrasco com os amigos. Sim, vai ter, porque você vai ter que pôr a mão na massa. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que começar a colocar em prática, você já vai ter que começar a ter o seu negócio paralelo. Isso aí eu fiz durante muitos anos. Então eu abdiquei muitos anos, algumas coisas desse tipo, como feriado, final de semana, até férias, né, do emprego fixo que eu tinha, mas em pró do meu sonho de poder realizar um dia o meu propósito profissional. E eu posso te dizer uma coisa, vale muito a pena, só que infelizmente as pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem fazer o que tem que ser feito. Aí vem a questão de preguiça, procrastinação, não doeu o suficiente ainda. Então é isso, as pessoas elas querem resultado, mas elas não querem fazer o que tem que ser feito para conseguir. Então sabe o que vai acontecer? Nada, você não vai conseguir, é simples assim. Você vai ficar nessa sua vida, nessa sua vidinha profissional, insatisfeito, torcendo para chegar ao final de semana para sempre. E isso é muito pouco, isso é muito vazio, você pensar dessa maneira. Agora é um chacoalhão mesmo que estou te dando. Se você é aquela pessoa que vive pelo final de semana, eu sinto muito por você, porque isso não deveria fazer parte da sua vida. Mas vamos lá, achei que ia te deixar na mão aí, só 5 itens não. Tem um item bônus aí. Qual que é o item bônus? A zona de conforto, que engloba tudo isso que a gente já falou. As pessoas elas têm a tendência a fazer apenas aquilo que é fácil e não o que tem que ser feito. Então elas estão acomodadas numa zona de conforto, até a questão do medo, na zona de conforto ninguém vai mexer com elas, ninguém vai provocar, deixa como tá, assim tá bom. Então é muito mais, como já diz o nome, é muito mais confortável elas acabarem vivendo uma vida de merda do que, né, pegar e fazer o que tem que ser feito e ir para, né, o seu propósito real de vida, aí, seja ele pessoal ou profissional também, ok? Eu espero que você tenha entendido muito bem esses itens, veja se você se encaixa em algum deles, passa para os seus amigos também, familiares, que você pode estar ajudando alguém. E reflita bastante, você precisa vencer esses itens, porque senão dificilmente você vai conseguir poder viver o seu propósito profissional. Você precisa mudar sua mentalidade agora, tá? Pega, reflete sobre esse vídeo e mãos à obra. Vai eliminando, não é da noite pro dia, mas você precisa ir eliminando cada item desses aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.